Então vamos começar aqui a leitura. O título da aula é Sincero, Firme e Ardente. Uma aula de Sua Divina Graça, Luiz Champada. Silabhakti Nirma, Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Ekachakradhan, no dia 16 de fevereiro de 2019. Continuando a aula que estávamos lendo anteontem. Então ele começa falando assim: ele começa cantando a canção Paramakaruna, e aí, depois de cantar a canção, ele começa falando: quão lindamente Srila Lochan Sakura ele escreveu essa canção. A canção, o primeiro verso diz assim: Nitai é a minha vida, Nitai é Nityananda Prabhu, Nitai é a minha vida, o meu tesouro, Nitai é a minha família. Eu não conheço nada além de Nitai. O outro verso diz assim: eu jogarei cinzas no rosto da felicidade material e eu irei mendigar na cidade, cantando o nome de Nitai. O outro verso diz assim: eu nunca irei aos lugares onde não há Nitai, onde Nityananda Prabhu não está. Eu não verei os rostos daqueles que são avessos a Nitai, aqueles que não gostam de Nitai. O outro verso diz assim: o Senhor Shiva, ele segura em sua cabeça a água do Ganges, que lava os seus pés. Aqueles que não adoram este Nitai, eles vivem e eles morrem na miséria. Aquele que não adora Nityananda Prabhu, ele vive e morre na miséria. O outro verso diz assim: Lochan Sakura diz: Alguém joguem fogo na boca daqueles que não respeitam o meu Nitai. Que lindas são essas palavras, Srila Acharya Maharaj fala. E aí ele continua cantando a canção. Srila Acharya Maharaj, ele costumava fazer isso às vezes. Quando ele veio para o Brasil, ele fez muito isso. Ele cantava 2, 3 versos ou um verso da canção, ele dava um pouquinho da aula. Depois ele cantava mais 1, 2, 3 versos e dava mais um pouco de aula. Ele tinha esse sistema em 2010, quando ele veio para o Brasil, ele fez muito isso. Existem muitos outros kirtans. Nós cantaremos novamente à noite
Você leu esse livro, Sri Nityananda Mahatmya? Silachara Maharaj pergunta. É um livro que nós temos na missão. Se você não o ler, como você cantará estes kirtans? É necessário cantar esses kirtans. Jai Srila Guru Maharaj Ki Jai. Você ouviu a glorificação de Nityananda Prabhu e você também deve cantar esses kirtans, essas canções. Você mesmo, você pensa, vocês todos cantam e eu vou ouvir. Não, isso não dá certo. Silachara Maharaj fala, você deve cantar. Você mesmo deve cantar. Se eu comer, Silachara Maharaj fala, o seu estômago ele ficará cheio. Você traz alguns cantores, você contrata os cantores para cantar as canções e você pensa que você tem tudo. Isso é Namaboli. As pessoas pensam que alguém pode cantar por alguém. Não, você tem que cantar. Silachara Maharaj está falando. Não tem isso de cantar pelo outro. Você tem que cantar, você tem que fazer tua parte. Não, eu somente escuto. Não, você tem que cantar. E Silachara Maharaj fala, nem que seja sozinho, cante. Cante as canções. Como que você vai glorificar Nityananda Prabhu sem cantar as canções dele? Como que você vai glorificar Mahaprabhu sem cantar as canções dele? Como que você vai glorificar Gurudeva? Por que nós cantamos as canções de manhã e à noite? Que Silachara Maharaj, ele orientou para nós cantarmos. Por quê? Porque é importante nós glorificarmos grandes personalidades. O Guru, os Vaishnavas, Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, o Panchatattva, todos são grandes personalidades e nós temos que glorificá-lo. Hoje de manhã nós lemos um livro, O Néctar da Devoção. Alguns estavam participando, outros não. A aula está gravada, se você não viu e quiser, está lá gravada. E falou sobre a importância de escutar, mas também aqui Silachara Maharaj está falando a importância de cantar. Mergulhe a sua vida no Kirtan, Silachara Maharaj fala. Mergulhe sua vida no canto das canções glorificando as grandes personalidades. Então, não é para contratar ninguém para cantar. Lá na Índia é comum isso. Eles contratam e aí vai um grupo lá, canta, mas ele fala, você tem que cantar. Isto, quando você contrata alguém, é Namaboli, Papachar. Você comete todos os tipos de pecados e você pensa que o poder do Santo Nome ele removerá todos esses pecados. Você deve cantar as canções. Você mesmo tem que cantar. Quando você cantar esses kirtans, você estará se libertando e você estará se lembrando de Nityananda Prabhu. Você se preocupa que você não sabe a melodia, mas nenhuma melodia é necessária, porque nós temos também os kartos, as mirdangas aqui. Nós os estamos tocando, mas quando eu estou sozinho, Silachara Maharaj fala, você acha que eu canto assim, com kartos e mirdangas? Não, eu não canto assim. Eu recito
eu canto os kirtans, não é tocar, não tem mridanga nem karta quando eu canto sozinho, Srila Maharaj fala. Mesmo que você leia isso, também é kirtan. Então, sempre cante os kirtans. Eu tenho um serviço agora, você sabe o que é? Srila Maharaj pergunta. Então, eu preciso que vocês se despeçam agora. Vamos cantar Hari Harai. E eu vou terminar. E aí Srila Maharaj cantou Hari Harai e terminou. Então ele falou, você não precisa ter uma melodia boa, você não precisa ter a voz boa, a voz bonita para cantar. Você tem que pronunciar as palavras corretamente, isso é importante. Não adianta nada você cantar com as palavras que não são o que quer dizer a canção. Inventar um idioma. Se você cantar outra palavra, o significado é diferente. Então, o que é necessário para cantar? Olhar o livro de Kirtan e cantar as palavras, pronunciar. Mas para pronunciar a palavra sem cantar errado as palavras, você tem que treinar em casa. Treine todo dia, mas não é decorei. Tem muitas pessoas que decoram a canção errada, decoram as palavras erradas. Qual o significado? Não é o significado das palavras. Se você mudar uma letra na palavra, muda o significado. Então, temos que cantar sim, não importa a melodia, não importa se a tua voz é bonita ou não, mas tem que cantar as palavras corretas. Se você falar um idioma, qualquer idioma você vai falar inglês, e você muda as palavras, a pessoa não vai entender o que você está falando. Quando você canta glorificando Deus e você muda a palavra, ele não vai entender o que você está cantando. Você tem que cantar a palavra correta que o autor da canção colocou. Senão não tem significado se você mudar a palavra. Então, treine em casa as palavras, cante devagarinho, leia, primeiro leia, depois cante. Primeiro leia a canção, vá verso por verso. Cante o primeiro verso, primeiro leia o verso, tentando pronunciar, olhar o que está na letra, olhar a palavra por palavra, leia. Depois você pode colocar o Manasa Prabhu cantando, e aí você vai e canta junto. Só que com o Manasa Prabhu cantando, a velocidade é mais rápida. Como que você vai querer cantar numa velocidade maior se você não consegue nem pronunciar a palavra correta quando você lê? Tem que ter um processo para aprender a cantar a canção. Primeiro leia, leia, leia. Aí você fala, agora já sei as palavras. Então agora eu vou colocar a canção. Aí você coloca a canção e repete. Você coloca a canção e repete. Se você fizer isso constantemente, todo dia, você vai conseguir cantar corretamente. Não importa a voz, não importa a melodia. O que importa é pronunciar a palavra. Isso é importante. Então, Srila Maharaj falou, cante as canções. Ele já deu uma aula antes dessa, uma aula bem antiga, falando, todo dia o devoto tem que cantar 5 canções de manhã, 5 canções à noite. Se você quer uma vida devocional correta, se você não quer que Maya te atinja tanto, cante não somente o santo nome, cante as canções de manhã e à noite. Aí Maya não fica tão forte. Por quê? Porque você se torna forte. Não é que Maya ficou fraca, você se tornou forte. E aí a luta contra a ilusão é maior. Você tem chance contra a ilusão se você fizer o que o Guru fala. Se você não seguir o Guru, você não tem nenhuma chance contra a ilusão. Qualquer desfrute que alguém te ofereça, você vai cair e vai fazer. Aquele que é frágil, que tem a fé frágil, qualquer coisa que alguém ofereça para ela,
qualquer desfrute, a pessoa cai. Por quê? Porque ela é frágil, ela é fraca. Aquele que é forte, que pratica todo dia, que tem a fé forte, ele se torna muito mais difícil para a Maia dominar a pessoa. É muito mais difícil para a Maia dominar do que aquele que é frágil, aquele que não faz o que o Guru manda. A continuação da aula agora, deixa eu ver se a continuação é outro dia. O título da aula é Iniciação do Gayatri Mantra. É uma outra aula no mesmo dia, mas é uma outra aula. E aí, Silachara Maharaj agora, eu creio que ele vai dar a iniciação do Gayatri Mantra. Naquele dia ele deu, então ele vai dar uma aula sobre o Gayatri Mantra, né? Tem poucas aulas que ele deu explicando o Gayatri Mantra. Então vamos prestar bastante atenção nessa aula. Silachara Maharaj fala assim, os Brahmanes, eles sempre vivem com o Senhor Vishnu. É dito nas escrituras que, na verdade, não há Brahmanes genuínos em Kali Yuga, mas Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, ele começou a dar a iniciação de Brahmane em sua Sampradaya, em sua escola. Por quê? Porque os Brahmanes que existiam na sociedade naquela época, mais ou menos final de 1800, começo de 1900, naquela época, eles não seguiam nenhuma regra ou regulamento. Eles viviam como chandaus, comedores de cachorro. Eles viviam como pessoas muito caídas. Eu estou dando a vocês a iniciação agora, e eu não quero nunca ouvir que vocês se comportam como chandaus, comedores de cães, em suas falas e ações. Eu não quero, Silachara Maharaj fala, que você se comporte como comedores de cães, falando ou as suas ações. Mesmo que alguém lhes diga algo, vocês devem tolerar tudo. Tolerância, vocês devem tolerar tudo. Não importa o que falem para você, você tem que tolerar. E aí tem um verso aqui, que Silachara Maharaj citou, diz assim, desista do ego e considere-se inferior a uma folha de grama, pobre, destituído e vil, considere-se caído, desista do seu falso ego. Por que a gente não é tolerante quando alguém fala algo para nós? Porque nós temos o falso ego. Se alguém te corrige, você tem um falso ego e fica bravo. Se acontece alguma coisa, a pessoa, mesmo que ela fale para você algo que é uma mentira, o teu falso ego você fica bravo por causa do falso ego. Se você não tiver o falso ego muito exacerbado, a pessoa pode falar e você sabe que é mentira e tudo bem. O problema é o falso ego. Todos nós temos um falso ego muito grande. Não podemos ouvir alguém corrigir a gente, não podemos ouvir alguém falar algo para nós. Temos o ego muito alto, o falso ego muito alto. Então, esse é o problema. Nós temos que ser tolerantes, Silachara Maharaj fala. Pratique a tolerância como a de uma árvore. Pare de maltratar os outros e cuide de todos. Pare de maltratar os outros e cuide de todos. Quando está dizendo cuide aqui, é da alma. Cuide da alma de todos e pare de maltratar. Pare de maltratar.
O único prejudicado, se você maltratar alguém, é você. O maior prejudicado é você. Tem pessoas que gostam de maltratar os outros. Ela não sabe o prejuízo que ela está tendo em maltratar os outros. E como diz aqui, não maltrate ninguém e cuide de todos. Cuide da alma, né? Porque ninguém é o corpo, todo mundo é alma. Isso é um verso escrito por Srila Bhaktivinoda Thakura. Mesmo que alguém faça algo errado, você deve perdoar essa pessoa. Não fique bravo. Quando você fala com alguém, quando você fala em voz alta, você deve falar sobre Gurudeva. Você sabe quando eu fico bravo, Srila Maharaj fala, eu fico bravo quando alguém fala contra os Vaishnavas. As pessoas, elas devem ser capazes de aprender com você. As pessoas têm que pegar o seu exemplo. Não fale de ninguém. Você veio para esta linha, para a nossa missão, para o Gaudiya Vaishnavismo. Você veio para o templo. Você se tornou um sadhu. Você usa tilaka. Você canta em suas contas na Japamala. Mas, se as pessoas, elas ouvirem você dizer coisas ruins, o que elas vão pensar? Isso depõe contra a filosofia, isso depõe contra a missão. Você fala para todo mundo que você é devoto de Krishna, que você serve, que você tem um guru, e aí você está falando mal dos outros. Você está criticando o outro. Você está fazendo coisas erradas. O que a pessoa vai pensar de você? E não só de você, do teu guru, da tua missão, de Krishna. Nós temos que ter a atitude exemplar. Porque a tua imagem não é só tua. Você está carregando a imagem da missão. Você está carregando a imagem do que você segue. Então, faça corretamente, Srila Maharaj está falando aqui. A pessoa te vê de tilaka na rua, a pessoa te vê de roupa devocional, alguns usam. A pessoa sabe que você vai no templo. E aí, quando você está no convívio de qualquer um, você faz coisas erradas. Qual a impressão que a pessoa vai ter sobre o que você segue? Sobre o teu guru? A pessoa fala, poxa, mas a pessoa segue isso daí, o guru não fala, o mestre dessa pessoa não fala que isso não é bom, ficar falando mal dos outros o tempo todo, ficar criticando, ficar brigando, não tem tolerância, a pessoa não tem tolerância, a pessoa não é humilde, tem um ego muito alto. Que exemplo você está dando? Como que você quer pregar para os outros que o que a gente segue é bom, se você faz tudo errado? Sripata Tapasi Maharaj falava, a melhor pregação é o exemplo. Se você é uma pessoa que dá um bom exemplo em tudo, você é tolerante, você é humilde, você não tem um ego falso, você não maltrata ninguém, você está sempre se comportando de uma forma correta, não fala palavrões, não maltrata ninguém que eu digo animal, qualquer coisa, ser humano. Aí a pessoa fala, poxa, o que ele faz? O que essa pessoa segue, que ela é tão certinha, que ela é tão assim, qualificada? Isso é a pregação. A pessoa vai falar, eu quero ser igual. O que você faz que eu quero ser igual? O que você faz que eu quero ser tolerante? O que você faz que eu quero tratar bem todo mundo? Eu não consigo, mas eu quero. E aí você prega, e pelo exemplo. Então, Srila Maharaj está deixando aqui claro, você tem que ter uma atitude correta. Você usa tilaka, você tem uma responsabilidade. Você está representando o Gaudiya Vaishnavismo.
As pessoas olham para você e falam, essa é uma pessoa religiosa, é uma pessoa religiosa. Então, como que um religioso pode fazer algo totalmente errado? Que religião você segue? Que você ainda não aprendeu? Você ainda faz tudo errado? Então, as pessoas olham. Então, as pessoas, elas vão ouvir você dizer coisas ruins. O que elas vão pensar de você? E não só de você, da missão, de tudo. Você tem filhos ou netos morando com você em sua casa. Você fala rudemente com eles. Você não fala rudemente com filhos e netos. Nem deve pensar ou falar sobre coisas materiais com os netos ou filhos. Então, apenas receber o mantra não é tudo. Você deve seguir as ordens dos sadhus, dos Vaishnavas. Mesmo quando você fala com os outros que não são devotos, você deve seguir as instruções do mestre, do sadhu, do seu guru. Naquele momento, não seja hipócrita. Não minta, disse Lachara Maharaj. Você veio a mim para receber o Pancharatrika Diksha. E eu estou lhe dando esta iniciação. Mas, quando você sair depois disso, da iniciação, você nunca deve comer nas casas de pessoas não iniciadas. Olha só a responsabilidade de receber a segunda iniciação. Vou ler novamente. Eu estou lhe dando essa iniciação, a segunda iniciação, o Gayatri Mantra. Mas, quando você sair daqui, depois disso da iniciação, você nunca deve comer nas casas de pessoas não iniciadas. Quem faz isso? Ninguém segue o guru. Por isso que a gente não tem avanço espiritual. Por isso que passa ano e mais ano e mais ano, está todo mundo igual. Ou pior. Porque ninguém segue o guru. Você recebeu o Gayatri Mantra, você já não tem, você está na segunda iniciação. Não é só receber o Gayatri Mantra, o homem colocar o cordão de Brahmani e tudo bem, e a mulher falar, eu canto o Gayatri Mantra. Não é só isso. É uma responsabilidade maior. Como diz um conhecido meu, né? Cordão, até a mortadela tem, fica pendurada. Até o queijo parmesão tem cordão. Cordão não quer dizer nada. Você tem que seguir, não só cantar o Gayatri Mantra, você tem que seguir algumas coisas a mais do que uma pessoa que não tem a segunda iniciação segue. Você não deve comer nunca na casa de pessoas não iniciadas. Mesmo se você estiver na casa, não coma nada cozido pelas mãos de familiares. Não coma nada na sua casa mesmo. Se é outro familiar que cozinhou, não coma nada que ele cozinhou com as mãos. De quem não é iniciado. Lembre-se sempre disso. Se você não seguir as regras, como você poderá ensinar aos outros
Aquele que não segue regras não pode ensinar ninguém. Sempre, disse Silatya Maharaj, fala assim, sente-se perto de mim agora. Ele está falando para um devoto. Eu vou lhe dar os mantras. Este não é o mantra. Esse não é o Mahamantra Hare Krishna. Então, esses mantras que eu vou lhe dar agora não são cantados na Japamala. Eu vou lhe mostrar uma vez agora que eles são cantados. Apenas ouça. Então, Silatya Maharaj cantou o Gayatri Mantra, as 7 linhas do Gayatri Mantra para o homem, as 6 linhas do Gayatri Mantra para as mulheres. E aí, sua divina graça, ele mostra, Silatya Maharaj, como os mantras são cantados e como você canta nos dedos, com a mão direita, claro. E aí ele também fala, ele fala os mantras para os devotos. E ele continua falando, você pode ler os mantras do papel primeiro e depois você pode decorá-los. Ofereça a sua reverência agora e vá ao templo. Sente-se no local do sacrifício de fogo. É para os homens, né? É iniciação. Segunda iniciação, o homem tem que participar da cerimônia de fogo, a mulher não precisa. Então, Silatya Maharaj deu o mantra, primeiro ele deu o mantra para cada um, depois ele falou, agora vai participar da cerimônia de fogo. Então, veja só, aqui ele falou sobre o Gayatri Mantra, né? O que tem que fazer no Gayatri Mantra? Ele comentou aqui uma coisa, que uma regra a mais, mas são mais regras que você tem que seguir. Para que a pessoa recebe o Gayatri Mantra? Para servir Deus mais próximo. Serviço direto a Deus. Então, quem tem o Gayatri Mantra, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no altar, ele vai limpar o altar, ele vai oferecer a comida, ele pode fazer o arati, ele vai oferecer a guirlanda para a deidade, ele vai dar banho na deidade. Somente quem tem o Gayatri Mantra pode fazer isso. Mas não é somente receber, tem que cantar todo dia. E não é só isso. Aquele que vai cozinhar para a deidade, ele também tem que ter o Gayatri Mantra. Mas não é só isso. Para fazer o serviço direto à deidade, ele não pode se intoxicar com nenhum tipo de cafeína, nem com álcool, nem maconha, nem cocaína, nem ayahuasca, nenhuma intoxicação. Café, chá que tenha cafeína, chocolate tem cafeína, cacau tem cafeína. Ele não pode fazer sexo ilícito fora do casamento. Ele não pode jogar de forma alguma. Ah, mas é só um joguinho na loteria. Não importa. Se você fizer isso, você não pode servir a deidade. A deidade não aceita o teu serviço se você fizer isso. E, claro, não comer nenhum tipo de alimento que seja carne ou ovos. Então, quem recebeu a segunda iniciação não pode fazer nada disso. Como que você vai querer oferecer algo para a deidade, servir a deidade, se você continua fazendo isso? E por que você também não pode comer alimentos que não são feitos, cozidos, pelo um não devoto? Somente o devoto, você só pode comer o alimento do devoto que cozinhou e depois ofereceu. Por que isso? Porque se você comer de uma pessoa, pode ser teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu marido, tua mulher. Se você comer o alimento de alguém que não ofereceu e não é iniciado, você vai pegar todos os inimigos que a pessoa tem. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. E quando você serve Deus, o Gayatri Mantra, existe uma linha do Gayatri Mantra, a última, chama Kama Gayatri.
Kama Gayatri. E esse Kama Gayatri ele vai limpar nós. O que adianta você cantar no mínimo 2 vezes por dia o Gayatri Mantra se você está se contaminando? Você está pegando do teu familiar a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. E aí você quer oferecer para Deus a comida? Você quer oferecer para Deus o arati? Você quer cozinhar para Deus? Você tem que se limpar. O Gayatri Mantra é para limpar a gente. O Mahamantra já limpa a gente. Mas quem recebe o Gayatri Mantra é para aumentar a limpeza. Então pare de comer alimentos que não são feitos por devotos e não são oferecidos. Quanto mais você for puro, mais Deus aceita o teu serviço. Então o nível de praçada também é diferente. Cada um que oferece a boga no altar, o nível da praçada é diferente, ela vem com mais potência ou menos. Quanto mais puro você for, menos contaminado você for, mais Krishna aceita. E o resultado para os outros é melhor. A praçada vem com mais misericórdia. É diferente o guru oferecer, eu oferecer, você oferecer. Ou qualquer outra pessoa oferecer. É diferente. Por quê? Porque cada um tem um nível de pureza. Então, se você ficar se contaminando, se tornar impuro, quanto mais você se torna impuro, menos Krishna aceita o serviço diretamente para ele. Por isso não podemos comer fora, não podemos comer nem que for da família, não deixe ninguém ir na tua casa e cozinhar. Você cozinha, você recebe a iniciação de Brahmani, você cozinha, você oferece a boga. Quem quiser aceita ou não a praçada. Tem que ser rígido com isso. Aqui não é brincadeira. A vida devocional não é brincadeira. Tem uma aula de Sriraj Maharaj que ele fala: você deve levar a vida devocional a sério. Vida devocional não é brincadeira. Tem que ser levada a sério. Então, pare de quebrar princípios se você tem a segunda iniciação. Se você quebra princípios, você não deve nem receber a segunda iniciação. Se você quer servir diretamente Krishna, nós lemos ontem ou anteontem, acho que ontem, o benefício daquele que dá um banho na deidade, o benefício daquele que toca na deidade, o benefício daquele que faz o arati. Mas para fazer isso, tem que estar mais puro. Por isso o Gayatri Mantra é para purificar o devoto. O Gayatri Mantra ajuda a purificar o devoto. É um mantra de regras e regulamentos. Tem horário certo para cantar. Tem que acordar cedo. O devoto que acorda tarde, ele não está fazendo uma vida devocional adequada. 7 horas da manhã já é tarde. É horário tarde, 7 horas da manhã. Aquele que quer ter uma vida devocional correta, tem que acordar cedo, antes do sol aparecer. Esse é aquele que quer ser um devoto, aquele que quer vida devocional. Mas para acordar cedo, você tem que dormir cedo. Aquele que tem uma vida desregrada, vai dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Como é que ele pode acordar 5 horas, 4h30? Nem 6 horas da manhã ele não consegue acordar. Vida devocional não é brincadeira. Você tem que ter uma vida regrada, acordar cedo, cantar o mantra. Aquele que tem a segunda iniciação, abre o altar, oferece a boga para a deidade, faz o arati. Se você não faz o arati, pelo menos uma flor, um incenso, a água tem que oferecer para a deidade. Ah, mas eu não tenho deidade. O que você tem? A foto do guru? Todo devoto tem que ter no mínimo a foto do guru na sua casa. E ter um altar. Todo devoto tem que ter um altar. Pelo menos a foto do teu guru. Vida devocional é assim. Não é falar que, eu me iniciei, eu sou devoto. Não. Você iniciou, você fez a matrícula na escola.
Mas como disse Silachara Maharaj, não basta fazer a matrícula para pegar o diploma. Você só fez a matrícula para pegar o diploma. E qual o diploma do Gaudiya Vaishnavismo? Qual que é o diploma da vida devocional? Amor puro por Deus. Esse é o diploma, a conclusão do curso. Qual que é a conclusão do curso? Amor puro por Deus, Krishna Prema. Não é somente fazer a matrícula que você vai conseguir Krishna Prema. Não é entrando na escola ou na faculdade que você vai conseguir o diploma. Vamos ler então, ver qual que é a próxima aula. Só um minutinho para eu achar aqui. A próxima aula, o título é Castidade dos Estudantes. É no mesmo dia, Silachara Maharaj deu essa aula no mesmo dia, só que agora é aula noturna. A primeira parte da aula noturna do dia 16 de outubro de 16 de fevereiro de 2019, ele deu essa aula em Ekachakra. E ele começa falando assim: por favor, não andem aqui e ali. Todos devem vir aqui hoje. Por favor, venham ao Nati Mandir. Nati Mandir é o salão do templo, é onde eu estou agora aqui. Nati Mandir. Venham ao Nati Mandir, Silachara Maharaj fala. E sentem-se aqui. Desço do andar de cima e sentem-se aqui. Em Ekachakra, para quem não conhece, tem o Nati Mandir. Em volta do Nati Mandir, em cima, assim, na lateral, tem um espaço, corredor, porque tem alguns quartos em cima. Não em cima do Nati Mandir, mas na lateral. Então, se o Silachara Maharaj está falando, desçam, sentem-se aqui conosco. Não fiquem sentados em seu quarto. Tem pessoas, iniciadas que querem ficar sentada no quarto. A pessoa vai para a Índia, ela viaja, ela vai para lá, em vez de fazer o serviço, de escutar o Guru, alguns ficam deitados no quarto, alguns ficam no quarto olhando o celular. Então o Silachara Maharaj está falando, sente-se aqui, venham aqui no Nati Mandir. Não fiquem sentados no teu quarto, fofocando e contando histórias uns aos outros. Não fique fofocando e contando histórias uns aos outros. Isso é um hábito muito ruim que todo mundo tem. Ficar falando da vida. Ah, eu tô assim, eu tô assado. Não, o templo é para quê? O templo é para falar de Deus. O templo é para falar Harikatha, falar de Deus, falar do Guru. Ah, eu li uma aula que falou isso, isso, isso. Aí o outro fala, eu li isso, isso. Enfim, falar de Deus. Não é para falar da tua vida pessoal um para o outro. Não fique fofocando, não fique contando sua vida particular dentro do templo. O templo é um lugar sagrado, local sagrado. Não é para contar notícias, não é para contar sobre sua vida.
Isso é ofensa, é ofensivo. Falar da tua vida, falar fofoca, falar do outro. Não faça isso. Então, Srilatara Maharaj, ele está orientando todos nós. Com o exemplo lá da Índia, mas é para todos isso. Nós também fazemos isso. Falamos na nossa vida, falamos fofoca, falamos mal do outro. E aí Srilatara Maharaj continua falando. Não conte histórias uns para os outros. Venham aqui e discutam, falem algum harikatha, falem alguma coisa sobre Deus. Sente-se aqui e ouçam sobre Nityananda Prabhu. Então, a sua vinda aqui no templo, ela valerá a pena. Para valer a pena você ir ao templo, não é para contar tua vida, para falar fofoca. Você tem que falar de Deus. O templo é um local para falar de Deus. Não é para discutir, não é para falar nada disso. É ofensivo isso daí. O templo é um local para... Quantas horas por semana ou por mês você fica no templo? Quantas vezes você vem no templo por mês? Quantas horas você fica? E além de vir pouco e ficar poucas horas, ainda quer falar assuntos mundanos. Contar história, contar da vida de um, da vida do outro, da própria vida. O templo é um local para falar de Deus. São poucos os momentos que os devotos vêm ao templo. Poucas horas o devoto fica no templo. Não é para ficar falando assuntos mundanos. A gente já fala assunto mundano no trabalho, com a família, em todo lugar. No templo não é para falar assunto mundano. Senão, por que você foi no templo? Srilatara Maharaj fala, vai valer a pena você ir no templo para falar coisas mundanas? A ida ao templo só vai valer a pena para quê? Para servir Deus. E quando a gente fala assunto mundano, a gente não está servindo Deus. A gente está servindo Maya. Você serve Deus quando fala de Deus. Você serve Deus quando você escuta falar de Deus. Então nós temos que nos policiar. Por quê? Porque é isso que acontece na Índia, aqui em São Paulo, em todo lugar acontece isso. A gente tem o hábito, o mau hábito, de falar coisas mundanas, até dentro do templo. Continuando aqui, Srilatara Maharaj fala assim. Nós estamos iniciando o programa Adivas Maha Mahotsava. É um dia antes, Adivas quer dizer um dia antes do festival. Se você tem algum serviço, então vocês podem ficar fazendo serviço. Mas aqueles que não têm o serviço devocional, que estão andando ociosamente ou estão sentados em seus quartos, vocês devem vir aqui e sentar-se conosco. Se você está fazendo serviço, claro, você não vai parar no teu serviço para escutar a aula. Uma vez a Bimala, que morou aqui no Brasil muitos anos e agora está lá nos Estados Unidos. Há mais de 38 anos ela serve a missão nos Estados Unidos. E ela falou que Gurudeva, uma vez ela falou com Gurudeva, eu nunca consigo escutar uma aula sua. Eu estou sempre trabalhando, fazendo uma coisa ou outra, eu nunca consigo escutar uma aula sua, lá na Índia. E aí Gurudeva falou para ela, não tem problema, Bimala, você compreende mais, a verdade vem para você mais servindo, sem escutar minha aula, do que aquele que está escutando a aula lá e não serve. Aquele que está servindo por fora, para que aconteça o festival, para que o Guru esteja falando, tem muita gente trabalhando por trás, para o Guru estar falando. E a pessoa vai ter mais fortuna espiritual do que aquele que está sentado lá ouvindo. O Gurudeva falou isso para Bimala.
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, uma vez o cozinheiro da missão na época, eles foram para o Parikrama de Kartik, que vai começar agora essa semana, o mês de Kartik começa essa semana. Eu creio que quinta ou sexta-feira, é o último mês dos 4 meses de monções, Chaturmasya. E o cozinheiro falou para Prabhupada Bhaktisiddhanta: Prabhupada, eu gostaria muito de ir participar do Parikrama, eu nunca vou, estou sempre cozinhando. E aí Prabhupada falou: não se preocupe, se juntar a fortuna espiritual que cada devoto lá está ganhando de participar do Parikrama, cada devoto que está no Parikrama está ganhando fortuna espiritual. Se juntar toda a fortuna espiritual de todos que estão lá, não é igual a fortuna tua que você está aqui cozinhando para eles. Aquele que fica por fora fazendo o serviço, ele ganha muito mais fortuna espiritual do que aquele que está lá escutando ou fazendo Parikrama. Isso foi Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada que falou. Então, nós temos que compreender as coisas. Aqui uma vez, aqui no templo, né, foi falado, poxa vida, né, poderíamos deixar a porta aberta lá embaixo e alguém ficar lá sentado durante o festival, ou no domingo, quando tem alguém, né, o devoto vir servir. O devoto vir no domingo servir, não é participar do programa, tem que fazer serviço. E aí foi falado, poxa, seria bom, sim, seria bom. Aí, o que acontece? Ninguém quer ficar lá com a porta aberta, lá embaixo, aqui no Templo de São Paulo, esperando alguém passar na rua e convidar. Por quê? Porque a pessoa acha que ficar aqui no programa, no festival, que vai dar a fortuna espiritual para ela. Não! Se você ficar lá convidando pessoas novas, você ficar lá com a porta aberta, lá de pé, ou sentado, não importa, você convidando as pessoas, fazendo serviço, sem estar participando do festival, você ganha mais fortuna do que aquele que está aqui participando. Mas quem que compreende isso? O Guru fala isso, mas ninguém quer. Ninguém quer. Porque falta compreensão. O Guru fala, mas ninguém escuta o que o Guru fala. Então, o título da aula que eu vou continuar a ler amanhã à noite, que nós começamos hoje, é Castidade dos Devotos, dos Estudantes. Nós somos estudantes. Nós estamos no início da nossa prática devocional. Então, é Castidade dos Estudantes. Amanhã nós continuaremos. Silachara Maharaj deu vários puxões de orelha aqui hoje, nessa aula, vários puxões de orelha, mas são necessários. São necessários. A gente olha, acaba o Arati, acaba a palestra, o Harikatha, e aí todo mundo vai honrar a praçada. E honrar a praçada é serviço devocional, faz parte de um dos 64 serviço devocional. O que acontece na hora de honrar a praçada? Em vez da pessoa honrar a praçada, ninguém honra a praçada. A pessoa come a praçada e fica falando assuntos mundanos. Dentro do Nati Mandir, na hora do serviço devocional. Na hora de honrar a praçada, a pessoa fica falando assuntos mundanos. Você vai na Índia, a cultura lá, e eles têm a orientação, o que acontece? Na hora da praçada ninguém fala. Não tem bate-papo na hora da praçada. É serviço a Deus, não é encontro social. Tem pessoas que gostam, vêm no templo, a hora que a pessoa mais gosta é a hora da praçada porque vai falar assuntos mundanos. Não é para falar assuntos mundanos durante a praçada, durante o serviço de honrar a praçada. Coma, honre a praçada. Mas nós temos esses maus hábitos. Isso são anartas. Isso são anartas que nós adquirimos. Muitos e muitos anartas. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Se você quer uma vida devocional correta, tem que escutar o que o Guru fala, mas não basta somente escutar o que o Guru fala. Tem que seguir o que o Guru fala.
Somente escutar, é bom escutar, mas tem que seguir o que ele fala. Senão, como disse aqui, eu li Silatya Maharaj falando, o que adianta, qual o benefício que você vai ter se você vai no templo e você age de uma forma como você age em qualquer outro lugar, no restaurante. No restaurante está todo mundo comendo, todo mundo conversando, falando do político, falando da vida, que foi fazer isso, o outro fala que fez aquilo. E isso é restaurante, isso é pizzaria. Isso não é um templo. Então, uma aula puxando a orelha, como o Silatya Maharaj fez aqui, é para nós aprendermos. Por isso que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele falou, Harikatha, pregar não é contar história sobre Krishna, sobre isso, sobre aquilo. Harikatha, falar de Deus, pregar, é você ensinar a pessoa como chegar na meta última da vida, como chegar a amor puro por Deus. Isso é pregação. Isso é pregação. A maioria não gosta, a maioria gosta de ouvir historinha. O Lila de Krishna, legal o Lila de Krishna, mas pregação, Srila Bhaktisiddhanta falou, o pregador é aquele que está te ensinando a ter amor puro por Deus. Como você vai chegar, como você vai praticar para chegar a ter amor puro por Deus. Você não vai ter amor puro por Deus somente escutando Lila de Krishna, nem de Mahaprabhu. Você tem que saber o que você tem que fazer, o que não tem que fazer e se render. Isso que vai te levar a ter amor puro por Deus. Deixa eu olhar aqui, se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto eu não vejo nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco aqui da live pelo Facebook. O YouTube caiu hoje, né? Caiu o YouTube, eu não sei porquê. Então a aula, eu vou pedir para a Shunanda Devidasi, para ela editar a aula do Facebook e colocar no canal do YouTube. Porque eu não sei porque hoje o canal do YouTube caiu a transmissão. Transmitiu até uma certa parte, depois caiu. Então vamos lá cantar agora todos juntos. Nama Sankirtan Hari Harai. Pegue o livro, como foi falado hoje, né? Pegue o livro. Eu decorei. Decorou? Você canta corretamente, palavra por palavra? Será? Grava e depois escuta com o livro na mão. Quero ver se você pronuncia todas as palavras corretas, se você decorou. Então, pegue o livro. Você que não decorou a canção com as palavras corretas, pegue o livro, não tem problema nenhum. O que faz a pessoa falar, eu já decorei? O falso ego. Eu já decorei, aí você escuta um monte de palavra errada. É o falso ego para falar que já decorou. Pronuncie corretamente. Aqui a gente não está para mostrar para ninguém se decorou, se não decorou. Não interessa se decorou, se não decorou. Você tem que cantar da forma correta, pronunciar a palavra. Então, pega o livro, você está na tua casa, pega o livro para cantar corretamente. E aí você vai aprender corretamente. Então vamos lá todos cantar agora Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudana.
Shiva Krishna. Hari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sati Gaur Bhakta-vrinda. Radha Shiva Sati Gaur Bhakta-vrinda.
Vamos ver quem está conosco hoje participando pelo Facebook. Nós temos conosco hoje a Mamata Moy Devidasi, o Doya Moy Prabhu, a Amrita Sindhu Devidasi, o Vijaya Aksha Prabhu. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Nesse aparelho aqui, só essas pessoas aparecem. Deixa eu olhar no outro aparelho. Enquanto isso, quem está no Facebook vai receber o darshan das deidades no altar. Amanhã teremos o programa normal, às 7 horas com Mangal Arati. Às 8 horas continuaremos a leitura do livro O Néctar da Devoção, de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. São essas pessoas mesmo que eu falei. Então, uma boa noite a todos. Dandavata Pranam.